E aí, beleza? Estamos aí para mais um vídeo no canal, aqui para falar sobre os times brasileiros na Libertadores. Essa foi a semana de oitavas de final da Libertadores, primeira perna e vários times brasileiros aí envolvidos. Por exemplo, o Grêmio e o Fluminense, eles estão se enfrentando, né? Já o primeiro jogo foi na terça-feira e o Grêmio venceu aí a primeira perna por 2-1. Então o Grêmio tem a vantagem, né, no jogo da volta. O Fluminense terá que inverter esse placar. O Fluminense terá que ou fazer 1-0 para levar para os pênaltis ou fazer 2 gols de diferença para se classificar. Outro brasileiro foi o Atlético Mineiro, empatou com o São Lourenço fora. Bom resultado. O Galo agora precisa aqui de uma vitória simples para poder passar. Um empate levaria o confronto para decisão nas penalidades. O Galo decide em casa. Outro brasileiro, os outros dois se enfrentaram, que foram Botafogo e Palmeiras, se enfrentaram lá no Newton Santos, na casa do Botafogo, e o Botafogo levou vantagem nessa primeira perna. O Botafogo venceu por 2-1, um jogo bem movimentado. O Palmeiras teria que fazer um gol e inverter o resultado. Um empate classifica o Botafogo por qualquer placar, 1-0 ou diferenças de um gol, 2-1, 3-2. Vai para as penalidades, diferença de 2 gols em favor do Palmeiras. O Palmeiras se classifica, o Botafogo se ganhar se classifica, claro. Mas aí o jogo é no Allianz Parque, a segunda perna. Esse jogo Botafogo e Palmeiras foi na quarta-feira. Ontem teve Nacional do Uruguai e São Paulo, empataram em 0-0, né, num jogo que não foi muito legal de se assistir. Mas para o São Paulo aí o 0-0 foi bom, o resultado foi bom, mas o futebol apresentado ficou um pouquinho abaixo, né? Acho que o São Paulo consegue um bom resultado. Acho que entendo que Libertadores é assim, mas ficou um pouquinho assim, um jogo meio chato. O São Paulo nem finalizou a gol, mas também vamos dizer que o Nacional não fez muito também por merecer uma vitória. Esse 0-0 é um bom resultado para o São Paulo, que decide em casa na semana que vem, na segunda perna, no Morumbi, e se classifica ganhando por qualquer placar, né? O empate levaria às penalidades. E o Flamengo jogou ontem contra o Bolívar em casa, venceu por 2-0 e aí decide lá na altitude a semana que vem. Acho que 2-0 é um placar razoavelmente bom, apesar de ter que decidir na altitude. Acho que o Flamengo consegue aí a classificação lá na Bolívia. Então acho que para o São Paulo também acho que a classificação pode acontecer, né? Tá bem acessível, até porque o Nacional do Uruguai não é uma equipe tecnicamente tão boa e o São Paulo no Morumbi é bem forte. Acho que o São Paulo consegue aí um resultado ainda que mínimo, né? O mesmo eu falo para o Galo, apesar que o Galo pegou um adversário tecnicamente melhor, que é o São Lourenço. Acho que é um adversário um pouco mais duro, mas o Galo, para mim, eu acho que o Galo tem chance de passar também, porque traz o empate foi um bom resultado, né? Eu acho que o confronto Grêmio, Fluminense e Botafogo e Palmeiras, muito mais Botafogo e Palmeiras, acho um pouco mais enroscado, porque são confrontos envolvendo dois brasileiros que já se conhecem, que se enfrentam, né? Então eu acho que o jogo Botafogo e Palmeiras, para mim, é o mais difícil, aí o confronto mais difícil. O Palmeiras precisa inverter o resultado, tem todas as condições de fazer isso, tem um bom time, né, vai estar diante da sua torcida em casa, mas o Botafogo também é uma equipe muito forte, né, uma equipe muito agressiva. Eu acho que teremos aí um bom jogo e vamos ver quem passa. Grêmio e Fluminense acho que também é um confronto bem igual, acho que estão bem ali equiparados. Então, esses são os confrontos brasileiros na Libertadores. Já dê seu like aí, se inscreva no canal e ajude aí, dê uma força. E por falar em oitavas de final, teve também a Sul-Americana, né, nessa semana. Sul-Americana que teve aí as oitavas de final, primeira perna, com brasileiros envolvidos. Por exemplo, o Fortaleza, que empatou fora com o Rosário Central em 1-1 e decide em casa na próxima quarta-feira. E aí passa se ganhar por qualquer resultado. Um resultado mínimo, 1-0, já classifica o Fortaleza. Empate daria decisão aí, ou levaria decisão para os pênaltis. No confronto brasileiro, Bragantino e Corinthians, o Corinthians se deu bem,
ganhou fora de casa por 2-1, leva essa vantagem e decide na Neoquímica Arena aí no meio da semana e já tem uma vantagem. O Bragantino precisa vencer aí pela diferença de 1 gol para poder igualar aí o placar e levar para os pênaltis, né? O Corinthians empate e já classifica. Então o Corinthians aí com meio caminho andado, né? Precisa jogar. O Bragantino é uma equipe difícil, mas eu acho que o Corinthians tá aí com uma bela vantagem. O Atlético Paranaense ganhou do Belgrano por 2-1 e decide fora e precisa apenas de um empate. O Belgrano precisa ganhar por 1 gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. O Cruzeiro perdeu, fez o primeiro jogo fora de casa contra o Boca, perdeu por 1-0, decide em casa na semana que vem, precisa inverter o resultado. São esses os brasileiros também da Sul-Americana. Todos eles jogam pelo Brasileirão no fim de semana. Então não tem vida fácil, calendário pesado. Quem está aí em mais de uma frente, né? Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores ou Sul-Americana. O calendário começa aí agora a apertar, né? E aí precisa se fazer algumas prioridades na escalação dos times, né? Para que consiga aí brigar ou consiga minimamente passar por essa etapa. Agora é jogo decisivo toda semana, já que o Brasileirão já está no segundo turno e os jogos, tanto Copa do Brasil como Sul-Americano, Libertadores, estão aí no mata-mata. Então a situação vai ficando apertada. Então todos eles envolvidos, tanto em Sul-Americana como em Libertadores, vão jogar para o Brasileirão no fim de semana. O Grêmio pega o Bahia, jogo difícil. Atlético Mineiro também joga em casa, mas contra o Cuiabá. Fortaleza pega o Bragantino fora, né? Viagem longa aí para o Fortaleza. Fluminense e Corinthians, jogo decisivo, assim, porque os dois estão brigando ali em sair ali de baixo, né? Palmeiras e São Paulo. Palmeiras precisa concentrar forças aí para inverter o resultado pela Libertadores na quarta-feira. E o São Paulo aí vai enfrentar o Nacional no Morumbi. Vão fazer um clássico. Não sabemos se será um clássico esvaziado, com ambas as equipes poupando jogadores, ou se será um clássico aí que todos vão colocar o time completo, que eu não acredito muito, até porque no meio de semana são jogos decisivos e que você não tem outra chance, tem que ou passa ou não passa, né? Que a gente chama de mata-matas, né? E aí tem também Botafogo e Flamengo, ambos também envolvidos aí em jogos decisivos. Atlético Paranaense e Juventude. O Cruzeiro vai viajar até a Bahia para pegar o Vitória da Bahia. Então, confrontos aí, todos eles que estão ou em Libertadores ou em Sul-Americana. Também tem aí jogos difíceis no fim de semana pelo Brasileirão. É isso aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre futebol, esse foi o resumão da semana aí, hoje sexta-feira, resumo da semana de tudo que aconteceu, dos resultados e alguns pitacos aí. A gente volta no próximo vídeo, antes dos jogos da segunda perna, para dar mais um pitaco aí, dar alguns palpites sobre resultados e os confrontos, ok? Até a próxima e um abraço, valeu galera, até mais.